Olá, vamos resolver mais um exercício de cálculo. Sou o professor Luiz Maggi, seja bem-vindo ao meu canal e hoje nós vamos resolver uma aplicação do Teorema Fundamental do Cálculo, que é encontrar a área de uma região delimitada por curvas e função. O exercício que nós vamos resolver hoje é o exercício do livro do Larson, que pede o seguinte: encontre a área da região delimitada por y igual a x ao cubo mais x, que é uma função polinomial de grau 3, uma curva suave, x igual a 2, que é uma reta vertical, e o y igual a 0, que corresponde aqui no caso do nosso y igual a 0, corresponde ao eixo x. Primeiramente, nós vamos representar o que seria a nossa região de integração. Nós estamos calculando a área de quê? De qual figura? Então, inicialmente, nós vamos representar esta região. Representar graficamente a região que nós vamos calcular, a região da qual nós vamos calcular a área. Perceba que eu vou precisar aí de alguns alguns valores de x por causa desta função, x ao cubo mais x, ou seja, eu vou precisar de alguns valores de x. Para isso eu vou escolher alguns pontos, alguns valores de x, para representar essa função. Perceba que eu vou escolher alguns pontos que estão dentro do intervalo que eu vou trabalhar. Perceba que o meu intervalo vai até x igual a 2. Então, escolhendo alguns pontos, eu posso escolher aqui x igual a menos 1, x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2. Até x igual a 2, que é a minha reta vertical aqui. Se o x for menos 1 ao cubo é menos 1, mais menos 1. Então, menos 1, meu y é menos 2. Se o x for 0, 0 ao cubo mais 0, o y é 0. Se o x for 1, 1 ao cubo é 1, 1 mais 1, 2. Se o x for 2, 2 ao cubo é 8, 8 mais 2, 10. Então eu tenho uma curva, uma curva que passa por esses pontos, que pode ser representada da seguinte forma. Perceba que nós vamos ter uma curva parecida com essa. Aqui é só um esboço, Então, se o x for menos 1, o y é menos 2, representar esse menos 2 aqui, Então, tem um ponto aqui, Primeiro ponto, x igual a menos 1, y igual a menos 2. Se o x for 0, o y é 0. Se o x for 1, o y é 2, então tem um outro ponto aqui. Mais ou menos por aqui. E se o x for 2, o y é 10, tem um ponto aqui em cima, Então no eixo y, no eixo x, então se o x for 2, o y é 10. Nós temos uma curva, uma curva parecida com essa. É uma curva que passa por esses pontos, Então ela passa por esse ponto, por este e depois por este ponto. Então, uma curva mais ou menos parecida, com esta. Então a nossa região é delimitada por essa curva, que é a curva do y igual a x ao cubo mais x, pela reta x igual a 2. O que é a reta x igual a 2? A reta x igual a 2 é uma reta vertical que passa aqui em x igual a 2. E o y igual a 0. O que é o y igual a 0? O y igual a 0 é o eixo das abscissas x. Então, o y igual a 0 seria esse eixo aqui. Então, a nossa região que nós vamos calcular a nossa integral é essa região, Esta região delimitada aqui. Delimitada por essas três linhas. Essa seria a nossa região de integração. E o que seria a área nesse caso? A área nesse caso, limitada por uma curva da função, pelo eixo x e pela reta x igual a 2, essa área vai ser
a integral de A até B de f de x dx, ou seja, a aplicação do teorema fundamental do cálculo, onde essa integral ela é igual a f de b menos f de a. O cálculo de área nessas situações, limitado por funções, é uma aplicação do teorema fundamental do cálculo. Quais são os limites de integração? Perceba que nós temos aí os chamados limites da integração, né? Então, os limites de integração são os limites no eixo da variável, né? No caso aqui do eixo da variável x, em que nós temos a nossa área. A nossa área vai de 0, né? Começa em x igual a 0 até 2. Então, esta área aqui, ela é uma integral de 0 até 2. De quem? Da sua função f de x. Quem é a função f de x? É a função representada no gráfico que limita essa região. No nosso caso, x ao cubo mais x. Então, a integral de x ao cubo mais x dx. Então, essa integral aqui seria a integral definida de 0 até 2 de x ao cubo mais x, é o valor numérico dessa integral na nossa área. Como é que eu resolvo isso? Aplicando integrais de potência. Lembra que a integral de x elevado a n dx, isso é igual a x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 mais uma constante c de integração. Aí tem duas contas diferentes aqui. Aqui nós temos uma integral definida, né, a aplicação de uma integral definida no cálculo de uma área, e aqui nós temos um antidiferencial. Quando nós trabalhamos com antidiferenciais e aplicamos o teorema fundamental do cálculo, uma das partes do teorema fundamental do cálculo, que é essa constante c, ela é igual a 0. Então, nesse caso aqui, nós vamos fazer a integral de x ao cubo, que vai ser x elevado a 3 mais 1 sobre 3 mais 1, mais a integral de x, lembra que o x aqui está elevado a primeira potência, então x elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1, mais uma constante c, que é 0. Ou seja, isso vai ser igual a x elevado a 3 mais 1, dividido por 3 mais 1, mais x elevado a 1 mais 1, dividido por 1 mais 1, ou seja, eu apliquei essa formulazinha e no teorema fundamental do cálculo a constante é 0. Nós vamos fazer a variação desta função f. Aqui nós temos a função f, vamos fazer a variação de a até b, ou seja, o limite inferior é 0, limite superior é 2. Ou seja, isso vai ser igual a x elevado à quarta potência dividido por 4, mais x elevado ao quadrado dividido por 2, no intervalo de 0 até 2. Então, nós achamos a nossa função f, né? E agora vamos aplicar o teorema fundamental do cálculo, f de b menos f de a. Quem é o f de b? É o f de 2. Então, é 2 elevado à quarta potência dividido por 4, mais 2 ao quadrado dividido por 2. Então, esse é o f de b menos o f de a. Quem é o f de a? É o 0. Então, 0 elevado à quarta potência dividido por 4, mais 0 ao quadrado dividido por 2. Então, f de b menos f de a. Como 0 ao quarta, 0 ao quadrado é 0, essa parcela aqui não vai apitar nada, aí, não vai resolver nada, vamos desprezar. E o nosso caso aqui vai ser 2 à quarta é 16, dividido por 4, mais 2 ao quadrado é 4, dividido por 2. 16 por 4 é 4, 4 por 2 é 2. E a área desta região, né, a área desta região é igual a 6, né, 6 unidades de área.
Então esse seria um exemplo bem simples, né, de aplicação do teorema fundamental do cálculo, no cálculo de uma área limitada pela curva de uma função. Limitada pela curva de uma função, o eixo x e o seu outro limite que fecha a região, lembra, a área é uma região fechada, que fecha a região é a reta vertical x igual a 2. Então essa área é igual a 6 unidades. Espero que tenha entendido. Goste da resolução. Se gostou, compartilhe e ajude o canal a crescer. Muito obrigado.